Hoje Deus me deu uma palavra bem especial para estar compartilhando com a igreja. Olhe para quem está ao seu lado, nos olhos dessa pessoa, e diga assim: não perca o céu. Amém? Quantos aqui querem ir morar no céu? Amém? Glória a Deus. Nós queremos ir morar no céu não por medo do inferno, mas porque nós sabemos que o nosso Pai Celestial habita lá. Amém? Deus está sacudindo a igreja. Quantos têm sentido isso? Deus tem trazido palavra de batalha espiritual, Deus tem trazido palavra de salvação, Deus tem trazido palavra de que nós não podemos ser mornos porque seremos vomitados. E por que Deus tem trazido tantas palavras nesse sentido para a igreja? Porque Deus deseja que nós venhamos nos converter verdadeiramente. Amém? Então, irmão, assim, olha para quem está ao seu lado e diz assim: esse ano eu vou me converter. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Esse ano é ano de conversão verdadeira, é ano de salvação, é ano onde nós vamos levar as coisas de Deus verdadeiramente a sério. E uma das dúvidas que todos nós temos quando iniciamos a nossa jornada de fé é se nós podemos perder a nossa salvação. Você já se perguntou isso? Posso eu perder a minha salvação? Ou uma vez salvo, serei salvo sempre? Como funciona à luz da palavra essa doutrina? Uma vez que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu deixo de congregar, eu não vivo num processo de santificação, eu não tenho fruto do Espírito, eu vivo na carne. Será que eu perco a minha salvação? Ou a salvação, ela é eterna? Uma vez confessei Jesus, estou com o meu bilhete de ida garantido, selado e carimbado para o céu. Então, nós vamos ver nessa noite o que a palavra de Deus nos diz acerca da nossa salvação. Mas por que esse tema? Porque, irmãos, a salvação é o que nos interessa, a salvação é a obra da cruz. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque um dia nós confessamos Jesus e cremos com o nosso coração que nós fomos libertos e que somos salvos por causa da sua morte e ressurreição na cruz. Amém? Mas tem acontecido nos dias de hoje um abuso deliberado da graça de Deus. Graças a Deus, nós não vivemos mais sobre a lei do Antigo Testamento, onde a salvação era por obras, mas nós vivemos no Novo Testamento, onde a salvação é pela fé. Amém? A salvação é graça. E o que é graça é favor imerecido. Nada que eu e você pudéssemos fazer teria o condão de comprarmos a nossa salvação. A graça de Deus, ela é maravilhosa e ela é irresistível. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 2, verso 1 e 3. Vamos falar hoje sobre salvação e se a nossa salvação se perde ou, uma vez salvos eternamente. Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 3 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que ouviram. Amém. Vamos orar
Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nessa noite fale conosco e nos dê o entendimento da sua verdade, da sua palavra, porque o conhecimento liberta, a verdade liberta, amém? Senhor, nós estamos aqui, nós somos a tua igreja, somos o teu corpo e tu és o cabeça. Estamos nessa noite tão importante para celebrarmos, Senhor, a tua morte e ressurreição na cruz, Senhor. Até que tu venhas, fazemos isso em memória de ti, como, Senhor, ordenança. Obrigada porque um dia essa palavra que salva e liberta chegou até a minha vida, Pai. Até a vida de cada um dos irmãos que se encontram aqui nessa noite. Espírito Santo, fala conosco, pois nós queremos entender a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos dois grandes teólogos que dividiram o tema da salvação. Que foi João, da doutrina calvinista, João Calvin, e outro teólogo que foi o João Armínio, Jacó Armínio, amém? Então, nós temos duas grandes doutrinas que dividem a salvação. Em 1509, antes da Reforma Luterana na França, João Calvista, ele desenvolveu uma tese com 5 pontos, no qual essa tese ele alegava e ele acreditava que, uma vez salvo, salvo sempre. Amém? Baseava sua tese nos textos de João. Vamos abrir o Evangelho de João, por favor, irmãos. João, capítulo 5, verso 24. João 5, verso 24. Diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. João 6, versos 34, diz assim a palavra de Deus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versos 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Versos 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois, lá em João 10, esses são todos versículos chaves para a salvação. É importante você conhecer, saber manusear e ensinar as pessoas acerca de salvação. João 10, 27 ao 29 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém. Então, irmãos, a doutrina calvinista, baseada nesses textos que nós lemos aqui, acreditava que a salvação, ela não se perde. Acreditava e acredita, porque nós temos ainda igrejas hoje que seguem a doutrina calvinista e que pregam essa doutrina, em que a pessoa, uma vez salva, nunca mais perderá a sua salvação. Existe uma segurança quanto à vida eterna. E, na verdade, é uma doutrina bastante confortável, porque quem não gostaria de, uma vez confessar Jesus, ter a segurança e a certeza de que jamais iria perder a sua salvação. Porque nós sabemos que o Evangelho, ele é confronto.
ele é mudança, ele é transformação. Todos os dias nós nos deparamos com quem nós somos e com quem nós deveríamos ser em Cristo. Não é verdade? Todos os dias nós estamos diante do Evangelho, não numa situação de conforto, mas numa situação de desconforto. Porque a palavra de Deus nos diz que, como imagem e semelhança de Deus, nós temos que refletir a sua glória. E a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, nos faz com que venha emanar de nós aquilo que nós somos humanamente falando e não aquilo que nós deveremos ser em Cristo. Porque o Evangelho, ele é desconfortável. Porque ele nos impulsiona a vivermos um processo de santificação, onde cada dia nós nos tornamos mais parecidos com Cristo e deixamos morrer mais o nosso eu. Onde a cada dia o nosso eu é mais pisado, é mais esvaziado, para que possamos nos encher da presença do Senhor. Então essa doutrina confortante, ela se disseminou através em 1509, por toda a França e Europa. E em 1517 que inicia, então, a reforma de Lutero. E aí, mais adiante, então, Jacó Arminio, em 1560, na Holanda, também faz uma tese com 5 pontos, era um professor de teologia, ele era um discípulo da doutrina calvinista. Mas ele passou a estudar as Escrituras e começou a se dar conta, opa, só um pouquinho. Existe alguma coisa errada com relação a essa garantia de vida eterna. Existe algo errado, como as pessoas confessam a Jesus uma única vez, e então a salvação não se perde mais. E ele passou a estudar esse assunto a fundo, e então começou a trazer a doutrina do livre-arbítrio. Que eu e você temos livre-arbítrio, amém? A maior forma de Deus demonstrar que Ele respeita o homem e a mulher é dar o livre-arbítrio, que é a autonomia para a pessoa se decidir de acordo com aquilo que ela acha que é melhor. Que é a capacidade de fazer ou não fazer, obedecer ou não obedecer, prosseguir ou retroceder. Então, irmãos, ele percebe, passa a escrever, que de toda a criação de Deus, só o homem e a mulher têm livre-arbítrio. Os animais, eles não têm livre-arbítrio, eles têm instinto. Amém? E além do homem, antes de ser criado o homem, os anjos tinham livre-arbítrio. Tanto tinham que Satanás, Lúcifer, escolheu se rebelar contra Deus e foi expulso do céu. Mas hoje nós vivemos uma fase de que os anjos estão invictos ao pecado. Mas isso já é um outro tema, já é uma outra doutrina que a gente pode trazer num outro culto. Amém? O fato é que eu e você temos, então, livre-arbítrio. E tendo, então, livre-arbítrio, nós temos a capacidade de escolher se nós queremos ir para o céu ou para o inferno. Tá, mas se eu confesso Jesus uma única vez como meu Senhor e Salvador e tenho a garantia da vida eterna, como fica o meu livre-arbítrio? Eu continuo tendo livre-arbítrio? Não. Meu livre-arbítrio fica prejudicado. Porque uma vez que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador e passo a viver uma vida de qualquer forma, o meu livre-arbítrio, se eu sou obrigada a ir para o céu porque eu confessei uma vez, o meu livre-arbítrio está sendo prejudicado. E eu, em vez de ter o livre-arbítrio, eu acabo sendo o quê? Marionete de um ser celestial. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não nos criou como marionetes, amém? Que Deus nos criou com uma capacidade de intelectualidade, inteligência, pensamento, para podermos decidir e escolher acerca da nossa própria vida. E é aí que, então, Jacó Arminio começa a estudar as Escrituras e começa a buscar e ter a revelação do Espírito Santo de que a salvação não é
uma segurança eterna de que, deixa eu me explicar melhor, de que você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você passa a viver uma vida sem fruto e em desacordo com a sua palavra, você está perdendo sim a sua salvação. E é um tema extremamente delicado e é um tema que nos causa um desconforto, porque todos nós que estamos aqui nessa noite já experimentamos o poder de Deus, a sua obra na cruz, e nós desejamos ser salvos, amém? É por isso que nessa noite Deus está nos ministrando com esse estudo, trazendo esse estudo acerca de salvação e vida eterna, para que nós venhamos acordar de um sono profundo. Porque as palavras que nós temos trazido aqui, temos compartilhado com a igreja, são palavras que eu tenho dito de pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja, casaram na igreja, se batizaram na igreja, morreram, foram velados na igreja, mas quando acordavam estavam no inferno. Misericórdia, que triste isso. Mas essa pessoa pode ser eu e você. Se nós não passarmos a nossa vida em revista diante de Deus, se nós não entendermos que a nossa salvação pode ser perdida. A nossa salvação pode ser perdida. Eu creio na doutrina de Jacó Armínio, que a salvação pode ser perdida. Por quê? Porque os textos bíblicos que nós vamos ler aqui, os ensinamentos tanto do Antigo Testamento, quanto os ensinamentos do Novo Testamento, nos mostram sim que se nós não formos perseverantes, nós perderemos a coroa da vida. E o que é a coroa da vida? É a salvação. Nós lemos aqui no último culto, nós estudamos sobre a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, onde Deus disse que conhecia suas obras e que ela seria então vomitada. Por que motivo ela seria vomitada? Porque ela não era nem quente e nem fria. E se nós formos passar um raio-x hoje na vida da igreja, é tão fácil nós nos tornarmos mornos. E quando nós somos mornos, a nossa salvação está em perigo. Quando nós não somos nem frios nem quentes, nós estamos vivendo uma vida de aparência, mas estamos vivendo uma vida sem essência da presença de Deus, sem essência espiritual. Então, irmãos, nessa noite eu quero dizer a vocês que nós vamos ver pela luz das Escrituras que a salvação se perde sim. E que nós precisamos vigiar, que nós precisamos orar, e que nós precisamos pedir ao seu Espírito todos os dias que nos guie, para que nós não saiamos do controle do Espírito Santo e entramos no controle maligno de Satanás. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo. Por que Êxodo? Porque nós vamos ver aqui nesse livro como Deus tratava a salvação no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 33, capítulo 32, versos 33. E aqui Moisés intercede pelo povo. Nós sabemos que Moisés teve 30 dias no monte, sem comida, sem água. Estava lá buscando a presença de Deus e retorna então com os mandamentos do Senhor. Enquanto ele estava no monte, o povo ali construiu então um bezerro de ouro. Então, quando Moisés volta, ele se depara com aquela estátua, aquele bezerro de ouro, aquela idolatria, aquele pecado, e ele sobe para buscar a Deus e para interceder a Deus pelo povo. E ele diz assim, verso 31, assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro.
Vejam, irmãos, a resposta que Deus dá no verso 33. Aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Ou em outras versões diz, riscarei do livro da vida. Se uma pessoa está escrita no livro da vida e Deus a risca, significa que ela pode ou não pode perder a sua salvação? Pode. Porque Deus é soberano. Amém? Nós estamos olhando aqui no Antigo Testamento. Deus é bastante claro, Ele demonstra a sua justiça e como Ele age com aquele que peca e se rebela. Vamos ver lá no livro do profeta Ezequiel 18. E nós estamos vendo como Deus trata a salvação no Antigo Testamento. Ezequiel 18, versos 20 e 21, diz assim a palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, vejam bem, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Esse versículo aqui, irmãos, o verso 33, que Deus pergunta se ele desejaria a morte do ímpio, é um versículo que prova, entre outros tantos, que não existe, eu não creio, por tudo que eu já estudei da Bíblia, a doutrina da predestinação. O que é a doutrina da predestinação? Existem teólogos que acreditam que Deus já predestinou, desde antes da criação, pessoas para serem salvas e pessoas para irem para o inferno. Mas isso é totalmente ilógico e irracional. Se Deus deu o livre-arbítrio, como Deus iria predestinar uns para a salvação e outros para a condenação? A Bíblia diz que o desejo do Senhor é que nenhum se perca. Se Deus não deseja que nenhum de nós venhamos nos perder, como poderemos já estar predestinados à vida eterna ou ao juízo eterno? O que Deus tem é a onisciência. Deus conhece tudo. Deus sabe se uma pessoa vai se converter ou não vai se converter. Isso Deus sabe. Porque Deus conhece o coração. Deus sabe se uma pessoa vai aceitar, vai resistir à graça de Deus ou não vai resistir. Mas isso, irmãos, não é predestinação. Amém? Só para esclarecer. E do verso 24 diz: mas desviando o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. O verso 27, mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e praticou o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Amém. Viverá e morrerá não está falando no sentido de morrer fisicamente, mas está falando no sentido de não ter o dano da segunda morte. Então, nós vemos aqui no livro de Ezequiel, em Ezequiel 33 também, verso 11, os critérios de justiça de Deus estabelecido por ele para a salvação. Ele diz assim, 33:11, eu vivo, diz o Senhor Jeová, e não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, nós vemos aqui nos versos seguintes, você pode continuar lendo, que à luz do Antigo Testamento, Deus tinha os critérios para análise de salvação ou condenação. E que o desejo do coração do Senhor é que todos nós venhamos a ser salvos e que nenhum de nós se perca. Este é o período da prática da lei e das obras. Deus fazia justiça conforme o arrependimento ou conforme a dureza de coração. Amém? Ah, pastora, mas nós não estamos mais vivendo sobre a prática das obras no Antigo Testamento, nós vivemos a graça. Amém? Então vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 22, o Evangelho de Mateus. E vamos ver como Jesus, então, já sobre a aliança da graça, que morreu por mim e por você, como que Jesus, no Novo Testamento, trata a salvação. Mateus 10, 22, diz assim a palavra do Senhor: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Mas por que Jesus falava perseverar até o fim? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fica claro que Jesus está demonstrando que a nossa salvação pode ser perdida. Porque se eu não perseverar até o fim, eu posso perder a coroa da vida. Mas perseverar no quê? Na fé, perseverar na doutrina, perseverar no ensino. Aleluia! Nós temos a esperança da glória. Nós sabemos que Cristo habita no nosso coração pela fé quando nós nascemos de novo. Então vocês podem dizer, mas Aline, como nós vamos resolver esse paradoxo, duas teses que se confrontam? A palavra de Deus em nenhum momento ela se confronta, pelo contrário, a todo tempo ela se confirma. A interpretação bíblica ela deve ser uma interpretação plena e coerente. Nós devemos pegar e analisar a Bíblia como um todo e não apenas pequenas passagens. E é por isso que eu estou trazendo esse estudo. Nós começamos lá em Hebreus, nós fomos para João, nós fomos para Êxodo, fomos para Ezequiel e agora estamos no Novo Testamento, vendo que Jesus, o Filho de Deus, disse: persevera até o fim. Aleluia! Existe uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem que resume a nossa vida cristã, eu pelo menos vejo assim. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos são os que a encontram. Jesus está falando de salvação, vida eterna, está falando de morte, pecado e juízo eterno. Igreja, Jesus está voltando. Nós já estamos na tribulação. Nós estamos vivendo os últimos dias da glória de Deus na face da terra. E nós não podemos perder esse tempo. Nós não podemos brincar de igreja, nós não podemos viver uma vida espiritual morna, nós não podemos viver mais uma vida cristã sem compromisso, baseado naquilo que nós sentimos. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo e ter uma vida baseada naquilo que Deus nos diz, aleluia, que eu e você somos. É hora de nós despertarmos de um sono profundo. A Bíblia diz que o caminho que leva à salvação ele é estreito e apertado. Por que estreito e apertado? Porque vai trazer sofrimento, vai trazer confronto, vai trazer dúvidas, vai trazer coisas que nós vamos ter que deixar para trás, velhos conceitos, heranças familiares, hábitos que nós tínhamos.
Nós vamos ter que deixar, porque a Bíblia diz que o caminho ele é estreito para salvação. Isso nos diz, Jesus estava dizendo aqui, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, carta 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim, Paulo prevê a sua morte. Até um irmão hoje postou um vídeo que falava sobre isso. Diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Aleluia! Irmãos, nós temos vivido um cristianismo como se Jesus não viesse. Nós estamos vivendo uma fase de igreja a nível mundial, como que se a vinda de Jesus não fosse uma verdade teológica. Jesus virá, e a Bíblia diz que será como um relâmpago que vem do Oriente e vai pelo Ocidente. Assim será, como o ladrão que vem na calada da noite. Jesus vem buscar a sua igreja. E como está a sua salvação? Essa é noite de aliança, é noite de arrependimento, é noite de nós entrarmos pelo caminho estreito e apertado, aonde não posso servir a dois senhores, aonde um há de amar e o outro há de repudiar, aonde eu terei que escolher uma escolha de um estilo de vida eterno. Aleluia! Aonde vai me custar questionamentos, aonde pessoas vão me confrontar, aonde amigos que estavam comigo na gandaia vão me deixar, porque eu entendo que aquelas coisas não fazem mais parte daquela caminhada que vai me levar para uma vida de salvação. E nós temos estudado aqui na igreja, nós não podemos ser uma igreja morna, nós precisamos ser uma igreja fervorosa. E uma igreja fervorosa é aquela que come a palavra de Deus, é aquela que medita na sua palavra, é aquela que tem diário espiritual, é aquela que busca a resposta de Deus antes de tomar atitudes precipitadas, antes de ir e vir, comprar e vender, fazer ou não fazer, vive na dependência do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. A Bíblia diz que Ele nos guiará a todas as coisas, irmãos. Aleluia! Irmãos, nós precisamos decidir se nós seremos mais um, ou nós seremos aquilo que Deus deseja que nós venhamos a ser. Aleluia! E não adianta nós estarmos com o corpo na igreja e com a cabeça no inferno. Muitas vezes nós estamos sentados na igreja ouvindo o sermão e a nossa cabeça está olhando para pessoas e só tendo pensamentos malignos e diabólicos. Corpo salvo, mente perdida. Não alcançaremos a nossa salvação. Nós precisamos passar a nossa vida em revista. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João. Aleluia. Amém. No Evangelho de João. Passagem linda, João 15. As instruções de Jesus na noite em que Jesus foi traído. João 15. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, irmãos, quem é a videira verdadeira? E quem é o lavrador? Deus. E a Bíblia aqui está me dizendo que todo aquele que não dá fruto, ele é cortado. Se ele é cortado, ele é tirado, ele é separado, ele é excluído. Amém? E a Bíblia diz que todo aquele que dá fruto, que o Senhor faz, poda para que dê mais frutos. Aleluia!
Como é ruim sermos podados por Deus. Quanto nos custa quando Deus apara as arestas da nossa vida. Quando Deus nos impõe limites. Quando Deus nos faz sofrer perdas. Mas a Bíblia diz que Ele está nos podando para que nós possamos dar mais frutos. Aleluia! Não impeça que Deus te pode, não impeça que Deus arranque, não impeça que Deus tire, porque Deus é Deus. E a Bíblia diz que a boa obra que Ele começou, Ele há de terminar. Aleluia! E se Deus nos pode, nos dói, é para que nós venhamos a crescer. Mas nós precisamos aceitar o agir de Deus. E Ele diz, verso 3, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. O verso 4, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. Verso 4, se nós não permanecermos em Cristo, nós não podemos dar frutos. Aleluia! A palavra de Deus aqui é bastante clara. Verso 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e o lançam no fogo e ardem. O que é isso? Juízo eterno. Amém? Então o Senhor está dizendo que nós devemos produzir o fruto do seu Espírito. E para isso Ele vai nos limpar, nos moldar, nos modificar, nos apertar, para que nós possamos produzir mais e mais frutos. Aleluia! Mas a Bíblia diz que aquele que não permanece em Cristo será lançado fora. Como sabemos se estamos em Cristo ou não estamos em Cristo, irmãos? A Bíblia não diz que pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os nossos frutos? Que frutos temos produzido na nossa casa? Que frutos temos produzido no nosso trabalho? Que frutos temos produzido na nossa igreja? É confronto, é confronto. Porque nós podemos dizer que estamos em Cristo, mas se nós não tivermos frutos, nós não estamos, nós achamos que estamos. E eu tenho certeza que ninguém aqui nessa noite deseja perder a sua salvação. Já estou terminando. Romanos 8, 29. Vamos lá para a carta de Romanos, capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus, porque nós vamos optar pelo caminho estreito e apertado. Amém? Romanos 8, 29. Romanos é um tema difícil essa noite, é um tema delicado, é um tema sobre perda da sua salvação. A Bíblia diz, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também os chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e ao que justificou, a esses também glorificou. Veja no verso 29, diz que nós fomos predestinados, e isso é verdade, o homem foi criado, toda a humanidade foi predestinada para ser conforme à imagem do seu Filho. Amém? Deus criou o homem para se relacionar, Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Amém? Nós fomos predestinados para sermos a imagem do seu Filho. Aleluia! E aí eu te pergunto, Jesus vê, as pessoas veem Jesus em você?
Será que as pessoas veem a imagem do Filho em nós? O que as pessoas veem em nós quando olham para nós? E eu temo quando eu leio essa palavra. Porque a Bíblia nos confronta a mudança, a sairmos da nossa zona de conforto, a agirmos de acordo com o Espírito Santo, a sermos guiados por esse Espírito da verdade. Aleluia! Mas quantas vezes, irmãos, nós estamos na igreja perdendo o céu por causa de valores da terra? Quantas vezes nós estamos na igreja perdendo a salvação porque não sabemos administrar nosso próprio ego ou as vaidades pessoais de cada um? Quantas vezes nós estamos como soldados romanos julgando uns aos outros, ou como os escribas, fariseus e saduceus dentro da igreja, mas buscando o céu? E aí nós estamos perdendo, colocando em risco a nossa salvação por coisas aqui desta terra. Aleluia! Nós precisamos ser parecidos com o nosso irmão mais velho. Esse irmão é Jesus. E nós cantamos aqui: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Será que somos achados em Cristo? Irmãos, a nossa fé, a Bíblia diz: filhinho, não amemos apenas de palavra. A nossa fé tem que ser transcendental. A nossa fé não pode ser uma fé que se aplica apenas no culto das 8 às 10 da noite. A nossa fé, ela é testada quando nós somos pressionados. A nossa fé, ela é demonstrada quando existem situações que eu não sei administrar e nem resolver. Quando existem conflitos, quando existem perigo, quando existem situações que eu não sei como me portar. Aí é a hora de eu demonstrar a minha fé. Aleluia! Nós precisamos ter uma fé que seja autenticada por um testemunho de vida verdadeiro. E esse testemunho de vida verdadeiro é um testemunho de obediência. Nós precisamos aceitar as podas, que são os confrontos que o Espírito de Deus faz com a nossa alma, com as nossas feridas, com as nossas dores, com as nossas vontades, com o nosso jeito de pensar e agir. Deus poda, Deus confronta, porque Deus quer transformar. Amém? A fim de que sejamos a imagem do Filho primogênito. Aleluia! Irmãos, Deus respeita o livre-arbítrio. Deus não criou o robô, Deus criou o homem. Assim nós temos a opção de segui-lo ou não segui-lo, de servi-lo ou não servi-lo. Amém? E nós podemos sim, irmãos, perder a nossa salvação. Lá em Apocalipse está escrito que quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Aleluia! Que coroa é essa? Coroa de justiça. Que justiça é essa? A salvação. Porque em Cristo nós somos justificados. Aleluia! Deus deseja levantar neste lugar uma igreja fervorosa. Amém? Uma igreja de poder. Uma igreja que não vive de aparência, mas uma igreja que tem autoridade, porque aquilo que prega, ela vive. É tempo de nós acordarmos do sono profundo. Este ano é o ano da recompensa. Aleluia! Mas para sermos recompensados, nós temos um processo. Nós seremos recompensados, mas existe algo que Deus quer fazer na minha e na sua vida.
Nós não podemos mais viver de um culto uma vez por semana. Nós não podemos mais viver de oração quando estamos caindo de sono, que não aguentamos mais, aí nós vamos orar. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Amém? Nós precisamos estudar a sua palavra, nós precisamos amar a sua vinda. Aleluia! Nós precisamos dizer na nossa oração: vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas será que podemos ter a certeza que subiremos com Ele? Como tem andado a nossa vida espiritual? Como tem andado a nossa casa? Como tem andado a nossa família? Como temos nos portado, irmãos, diante do chamado que Deus colocou para nós? Aleluia! Oh, Senhor, nós precisamos, irmãos. Precisamos, precisamos ter nosso diário de oração. Precisamos ler a palavra. Precisamos anotar, precisamos romper, precisamos nos entregar diante do Senhor, crendo que Ele é fiel para fazer a obra no nosso coração. Porque a Bíblia diz que quando nós buscamos ao Senhor, nós o encontramos. E algo eu vou lhe dizer: quanto mais nós o buscamos, mais fome nós temos de conhecê-lo. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Deus quer fazer este ano inesquecível. Mas nós temos um caminho, uma porta apertada, que conduz à perdição, e a salvação, e uma porta larga que conduz à perdição. Quanto vale a sua salvação? Temos perdido a nossa salvação por coisas tão pequenas, por tantas vaidades, por tantos falsos conceitos, por tantos prazeres, pecado que duram segundos. Estamos colocando a nossa vida espiritual em xeque. Jesus virá. E a Bíblia diz que será o grande e terrível dia. Você quer subir? Você quer subir? Eu quero, amém? Mas nós não queremos subir sozinho. Na verdade, nós queremos que os nossos filhos subam, nós queremos que o nosso marido suba, e nós, para isso, nós queremos que os nossos vizinhos, nossos amigos, para isso nós precisamos consertar a nossa vida. Aleluia! Essa noite é noite de conserto, é noite de aliança, é noite de arrependimento, porque nós temos um Deus tão bondoso, que está sempre de braços abertos, nos esperando. Aleluia! A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Isaías 1:18, e forem vermelhos como o carmesim, ele tornaria mais alvo do que a neve ou do que a pura lã. Aleluia! O sangue vertido na cruz do Calvário está aqui para nos perdoar. Amém? Para nos transformar, para nos restaurar, e para que nós venhamos acordar e tomar uma decisão de seguir ao Senhor com todo o nosso coração. Amém. Vou chamar o grupo de louvor.